Olá, turma. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Então, vamos a mais uma aula de biologia. Agora sobre a fauna do cerrado. Vou fazer uma passagem aqui por conteúdos além, né? Por alguns conteúdos além, não só sobre a fauna, então, mas falando um pouco de flora e até mesmo sobre a história, né, do cerrado, porque é bem interessante entender esse bioma em que nós vivemos, né? Esse bioma tão rico, tão lindo, tão maltratado, tão degradado, tão destruído, né? Então, eu vou fazer uma passagem por ele, por essa história, tá bom? Do cerrado e as características, conceito e as características desse bioma. Em seguida, a gente vai aprender sobre ah, é, a fauna, de forma bem específica, a fauna do cerrado brasileiro. Beleza? Cerrado é o mesmo que savana, tá bom, pessoal? Então, nós não temos uma savana como a africana, obviamente não. Com toda aquela biodiversidade, né? Animais selvagens é o extremo, animais selvagens sendo os maiores, né? Do planeta, mas as características de vegetação, né? E até mesmo de relevo do nosso cerrado se assemelham em muito à savana africana, à savana australiana e outras áreas abertas como essa nossa, tá legal? Então, o cerrado é o mesmo que uma savana, sendo diferente no Brasil por conta dos seres que habitam o nosso cerrado, tá bom? Que não são os mesmos de outras savanas, beleza? E isso é bem fácil de explicar, tá, pessoal? Esse, essa vida, né, que há no nosso cerrado tem a ver, obviamente, com as características, né? A forma como esse bioma se comporta, a quantidade de chuvas, né? Se é pouco, se é muita, a vegetação, a escassez ou a abundância de alimento, do alimento de determinados é, animais, ok? Então nós não temos animais para, ou melhor, não há alimento para animais como os que existem na savana africana ou na australiana e por assim vai. Beleza? Então, o Cerrado tem uma memória, né? Essa pintura é uma pintura rupestre que está em Serranópolis, aqui no estado de Goiás. Rupestre, para quem não sabe, é pintura em cavernas, tá? São pinturas feitas com sangue ou com algum tipo de tinta como urucum, né? Que os índios usaram e ainda usam muito, né? E então, há aproximadamente 10 mil anos, os primeiros povos que supostamente habitaram esse bioma, essa região do Brasil que é chamada de Cerrado, fizeram essa pintura, tá bom? Isso é uma tradição chamada de Itaparica, né? E os atrativos desse bioma são clima, abrigos naturais, recursos vegetais e animais e outros mais, tá? Eu particularmente sou apaixonado por cerrado, né? A ocupação desse bioma se deu a partir do século XVII, de pessoas atrás de ouro e pedras preciosas, né? A partir da década de 1950 surge Brasília, né? Ou o Projeto Brasília, estradas e a exploração de minérios, ok? A política de expansão agropecuária e extrativista também se tornaram um problemão para o Cerrado, né? Porque isso veio a dizimar dezenas e até centenas de espécies de animais e de vegetais que haviam nesse bioma, porque era uma exploração predatória. Não havia limites, não havia o senso, né, o bom senso de caçar ou de explorar do cerrado somente aquilo que ele conseguia repor, ok? Os históricos dos trabalhos do cerrado, isso a nível político, geopolítico e governamental em geral, né? E até mesmo não governamental, porque onde se trabalha no cerrado há muitos anos. Em 1906, os naturalistas, viajantes, né? Pessoas que já se preocupavam de alguma maneira com a natureza e com aquilo que o homem fazia contra ela, né? Em 1892 surge o Armin, que é o primeiro estudo ecológico cerrado xerofítico, né? Xerofítico. Então, esse estudo ele veio trazer para a humanidade não só os problemas que o cerrado já enfrentava por conta das ações do homem, mas também
e principalmente falava sobre a importância do cerrado, suas características e a sua composição. Em 1943 surge a contestação de Ferri, que a água não é um fator limitante, então dizia-se muito que o cerrado não tinha água, né? Mas isso não é verdade, nunca foi verdade, talvez seja verdade no futuro se o homem não parar de destruir. Por quê? Porque o cerrado possui os estados, dentro do cerrado estão os estados que fora do Amazonas, da bacia do Amazonas, esses estados são os maiores produtores de água do Brasil. Estamos falando de Goiás e Minas Gerais, né, que fora do território amazônico são os estados com mais água em todo o Brasil. Ok? Vários rios importantes, como São Francisco, nascem no Cerrado. Né? O São Francisco, que tem uma grandeza, uma importância geográfica, política e econômica também muito grande. Não é? A bacia do Rio Paraná também nasce no Cerrado. Então esse bioma, ao contrário do que muitos pensam, tem muita água. Ok? A área de distribuição do Cerrado, isso é um mapa, digamos, geral, né? Genérico, das áreas que vemos no Cerrado. Vejam que ele chega próximo do Pará, né? E entra pelo Maranhão, tem um pouco desse bioma em São Paulo, tá bom, gente? Só que aí são, não restinga, né? São resquícios de cerrado no estado de São Paulo, beleza? No Amazonas não chegamos a ter cerrado lá propriamente dito, tá bom? Tem algumas áreas muito semelhantes, mas não são de cerrado. Então temos cerrado no Maranhão, no Piauí, na Bahia, em Minas, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, beleza? O cerrado não consta na elaboração da Constituição Brasileira de 1988. Ele consta hoje na nova lei ambiental brasileira, que é uma das leis mais bem feitas, mais bem escritas do mundo, né? Não é a mais cumprida do planeta, não há cumprimento, digamos, um cumprimento bom, né? Satisfatório e tal, mas podemos dizer que o cerrado ele já tem aspectos de proteção que estão ali como eu diria, nessa lei, na lei ambiental, né, que é a lei que trata das questões ambientais do Brasil, beleza? 2,6 campos de futebol por minuto aproximadamente são desmatados no Cerrado. Se vocês ainda não pararam para observar, isso aqui são dados de 1988, aqui de 2004, ok? Se vocês ainda não repararam, o Cerrado, a ocupação do Cerrado, a habitação, né, a construção de casas e tal, ela no Cerrado se dá muito mais horizontal do que tudo, né, do que em outros estados. Infelizmente, deveria ser mais verticalizado. Não que eu deseje que, digamos, alguém tenha que viver obrigatoriamente em apartamento, mas a horizontalização do cerrado faz com que o desmatamento, a degradação, a destruição seja muito maior, tá bom? Principais remanescentes de vegetação nativa, olha só, eu quero que vocês observem, esse mapa, todo esse verde nesse mapa é a área na qual se estende o bioma cerrado, beleza? Mas de mata nativa, né, originária do cerrado, hoje nós só temos essa porção, esse verde mais escuro, tá bom? O verde mais escuro representa a vegetação nativa do cerrado que ainda existe. De 100%, pessoal, estima-se que só exista hoje 25% de toda a vegetação do cerrado no nosso país, tá bom? 75% da vegetação do nosso bioma, do bioma onde moramos, onde vivemos e do qual dependemos também, já foi desmatado e destruído, beleza? E tudo isso não necessariamente somente a construção de Brasília, né? Porque a capital veio para trazer progresso e também porque tinha que ser aqui, né? É mais seguro para o país ter a capital no interior, no centro do país, no caso de invasão, guerra e etc. Então, o plano de fazer Brasília no Cerrado não foi só porque havia área vazia para isso, né? Foi principalmente por questões de segurança nacional, né? Juscelino,
ele ambicionava proteger a capital do país longe da costa, né? Longe do litoral, onde um bombardeio, por exemplo, é muito fácil e prático quando um país quiser atacar o Brasil, né? Naquela época as coisas eram muito tensas, né? A guerra do Vietnã estava para estourar, né? Mas não tinha estourado, mas já existia a Guerra Fria entre Estados Unidos, Alemanha e Rússia, principalmente entre os Estados Unidos e a União Soviética, não a Rússia, né? Porque a Rússia não existia naquela época, existia a União Soviética. Então o mundo era muito tenso, né? E Juscelino achava que um dia poderia haver guerra contra o Brasil. Então ele levou Brasília para o interior com o intuito de proteger a capital do nosso país, ok? A mudança da capital para o Brasil trouxe consequências, né? As qualidades ambientais, questões de segurança, questões culturais. Essas coisas sofreram as consequências da implantação de Brasília no Cerrado, né? Na proclamação da República de 1889 já se falava, né, da construção da capital do Brasil em outro lugar, porque primeiro foi Salvador, né, quando do desembarque dos portugueses, depois o Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro era muito costeiro, né, e muito fácil de acesso, a movimentação era muito grande, inclusive era um dos estados onde mais desembarcavam negros, né, porque os navios tinham facilidade de ancorar e desembarcar o que quisessem, né? E aí essas missões, da missão Cruz e esse relatório de Belcher, eles já trazem menções à capital do Brasil sendo levada para o interior do Brasil, beleza? No caso, o centro, né? O coração do Brasil, que é o Cerrado. Mas a ocupação do solo no Distrito Federal não foi de tudo organizada e planejada como a própria capital, porque o plano piloto, que compreende ali a capital mesmo, mas as suas a norte, né, até os lagos, Lago Sul e Lago Norte, são totalmente planejados, não, não necessariamente passaram por problemas de ocupação desordenada ou invasões, né? Já o que está na periferia, chamadas de satélites ou cidades satélites, essas sim, né? Começando ali pela estrutural, né? Que ali sim era uma invasão, na verdade era um lixão, né? Onde as pessoas iam catar lixo e com o tempo foram ocupando essas áreas, construindo essas casas, esses barracos, né? Para poderem habitar mais próximo do trabalho deles, que era o lixão, né? Onde eles catavam lixo, ok? Aí, por causa disso, se deram, né, problemas de ocupação no território do Distrito Federal de forma desordenada e isso trouxe problemas que alguns desses problemas persistem até hoje, beleza? O mapa de uso do solo e vegetação do Distrito Federal, essa área mais marrom, né, é a área mais usada, né, mais utilizada no DF. O verde escuro representa aí as matas que ainda existem, né, nas proximidades da capital do Brasil. E esse marronzinho claro, na verdade, esse marrom claro, tá, gente? Esse verde claro é área de campo, né? Campo aberto, desmatado, beleza? O cerrado que ainda existe é esse marronzinho aqui, onde o cursorzinho vermelho está. E o que tem de verde são áreas ainda com matas, beleza? O que tem de cinza, né? Esses cinzas são áreas urbanas, o amarelo são áreas agrícolas, né? Nós temos algumas áreas agrícolas no Cerrado brasileiro e nós temos os corpos d'água nas áreas azuis aqui, tá bom? Isso tratando-se só do Distrito Federal, do quadradinho de Goiás, né? Como dizem por aí. Então, ó, o mapa de uso do solo e vegetação do Distrito Federal continua. Esse vermelho aí é o referenciamento, né? Esse amarelo mais claro trata-se de aspectos relacionados aos desmatamentos, né? Aos desmatamentos. E os corpos d'água, os azuis. Aqui é o lago, né? Aqui é o lago, tanto o Lago Sul quanto o Lago Norte. Aqui é o avião, tá, gente? Brasília está aqui. A capital, né? Isso aqui tudo é região circunvizinha ou a periferia de Brasília. São dados da Unesco, isso aqui, né? A gente tem aqui ainda
um pouco mais de informações sobre esse mapa de ocupação do território do Distrito Federal, que está dentro do Cerrado, né, gente? Não tem como escapar. Então, o que Brasília faz impacta sobre o Cerrado, beleza? Esses dados aqui não são tão recentes, tá? Eu acredito que isso aqui é de 1900, não, é de 2004, tá, pessoal? São 1998, perdão, tá aqui, né? Então, aqui é 2004, tá? Esses dados foram coletados de informações de 2004. Então, tem 16 anos já, isso já mudou bastante, né? Infelizmente. Eu não consegui, eu até entrei no Ministério do Meio Ambiente, procurei, achei algumas coisas, mas essas informações aqui são mais para vocês saberem o tamanho, né? O tamanho do cerrado e algumas. Aqui, esse dado não, esse dado é mais recente aqui, perdão. Agora eu tô reconhecendo que eu fiz um slide esses dias, inclusive para outro colégio, que é o do Novo Gama, né? E aí eu consultei tantos dados que eu vou te contar, né? A cabeça já não funciona muito bem. Então vamos lá. O hotspot cerrado, hotspot significa bioma, tá? Em outras palavras, não necessariamente na tradução da língua. A extensão original é de 1.783.200 km². O remanescente intacto desse 1.783.000 só existe de cerrado intacto, que não foi tocado pelo homem, 356.630 km², ou seja, 20% daquilo que seria 100% de cerrado. Então, de tudo isso aqui, só existe 20%, tá bom? A área protegida é pequeníssima, né? Olha, de 1.783.200 km², somente 23.000 km² são protegidos em APPs, né? Que são áreas de preservação permanente, e APAs, que é a área de preservação ambiental. As APAs são maiores que as APPs. Aqui em Valparaíso nós temos uma APP em frente ao Atacadão, né? Que é aquilo ali que divide aquele bairro novo com a Itapaé, né? Vocês sabem da área que eu estou falando. Fica bem de frente ao Atacadão. É uma APP, é uma área de preservação permanente. O homem está muito próximo dela. Vamos torcer para que ela subsista, né? Subsista tão próxima do homem como ela está. Ok? Nós temos o endemismo, que são eventos relacionados exclusivamente ao cerrado, ou seja, que não acontecem em outros lugares. E nós temos ameaças de extinção, tanto da vida vegetal quanto da vida animal no cerrado. Ok? Então nós temos aqui conjunto de ecossistemas que formam o cerrado e outros dados que eu não vou me ater muito a eles, que eu quero chegar mesmo na fauna, mas quero passar por essas informações importantes aqui, bacanas, que vocês devem saber, tá bom? Formação florestal do cerrado caracteriza-se pela presença de espécies arbóreas de grande porte com contato entre as copas, formando um dossel. Dossel é aquele alinhamento de copas de árvores que a gente vê nas matas, né? Isso é uma mata ciliar, né, pessoal? São matas que têm, pela lei ambiental, que ser preservadas, né, mas que infelizmente degradam muito. As matas de galerias são matas menores, que existem também próximas à ocupação humana, né? Nós temos o cerradão, que é aquele cerrado original, que ainda subsiste sem sofrer tanto a ação do homem. A mata seca, né? Região que é muito arborizada, mas que não tem muitos rios, né? Não existe muita água na região, por isso seca, né? Aqui mais uma foto de mata ciliar. Veja que aqui onde o cursor vermelhinho está, nós já vemos caminhos feitos pelo homem e áreas que foram aradas, né? Essa vegetação certamente é braquiária, é grama de gado, né? Então, a mata ciliar é aquilo que resta de uma fazenda que o cara é obrigado a deixar. Então, ele pode arar tudo, desmatar tudo, mas ele é obrigado a deixar uma porcentagem do terreno dele como reserva ambiental, mata ciliar, tá bom? Nem sempre, não há fiscalização eficiente para isso e nem sempre se deixa 20%, tá? Infelizmente, é assim que acontece, né? As matas de galeria, né, são essas matas que ficam incrustadas, né? Ficam dentro de alguns mini vales ou de montes, né? Não tem montanhas no cerrado, aliás, o Brasil não possui montanhas, tá? Geograficamente falando. Então, essas matas de galeria formam galerias dentro de alguns relevos geográficos que o cerrado apresenta, tá bom? Aqui a gente vê o gado, né?
se der. Ah, não, perdão. Aqui não. Aqui já é o gado, ó, galera. Então aqui é a mata ciliar, ó, o que restou de um desmatamento, né? Aqui tudo foi desmatado, tudo foi desmatado, tudo foi desmatado, né? Infelizmente. E aí o que sobra é isso aqui que nós chamamos de mata ciliar, né? A mata seca, olha, ela, né, não é seca só no aspecto, né? Porque o cerrado ele seca muito, porque é um bioma que só tem duas estações, né? A de chuva e a da seca. Não tem definidas as 4 estações do ano como demais biomas, né? Principalmente fora do Brasil. Então a mata seca é a mata de interflúvio sobre o calcário. São matas que estão em regiões que não tem muita água e que a questão fluvial está dependente quase que exclusivamente da chuva, tá bom? Para haver água, né? O cerradão, que é o mais intacto que existe, né? Aquele que ainda está muito preservado, sem tanta ação do homem, sem tanta degradação, e apresenta as árvores, né? A vegetação e a fauna também, muito característica, que é esse tipo de lugar onde a gente vai ver onça pintada ainda, né? Onde a gente vai ver veados, e outros animais bem típicos e nativos do Cerrado, né? Como a anta, o tamanduá-bandeira e dentre outros, né? Então aqui nós temos a formação savânica, né? De porte médio, com extrato herbáceo contínuo com palmeiras, árvores e arbustos variáveis, né? O Cerrado ele tem, por caráter, ele tem matas, tá, pessoal? E até mini florestas, pode-se dizer assim. Mas a principal característica da vegetação do cerrado é de arbustos, né? São árvores pequenas, né? Sempre retorcidas, com caules bem entortados, né? Há muitas teorias sobre esse entortamento dos galhos, né? E dos troncos das árvores do cerrado. Mas a explicação cientificamente mais plausível é que o cerrado se entorta para fugir do fogo, né? Porque ele queima todo ano, muitas vezes ao ano, né? Então nós temos a vereda, né? Que é um tipo de vegetação típica do cerrado, o cerrado típico com o ipê, né? E suas árvores mais comuns, mais comumente vistas, o cerrado rupestre com arbustos bem baixos e a gramínea, né? Que é um mato bem característico do cerrado. O cerrado ralo, né? Essa foto não está tão grande para vocês enxergarem tão bem. E o buritizal, né, que a gente tem muito em Minas, tem muito em Goiás, que são as matas de buritis, né, que é esse coqueiro que é muito utilizado aí pelos moradores de regiões rurais, principalmente, né. O cerrado tipicamente denso, ou típico denso, aquele que você vê muita árvore retorcida, né. O de vereda, que é o de campo mais aberto, você vê árvores bem espaçadas e esse aqui é muito comum no Mato Grosso, né? Na região pantanosa, no Pantanal, né? Na região do Pantanal. Aqui a gente tem os buritis, certo? Os campos rupestres com alguns montes, né? E campos limpos, olha, esse campo já foi, digamos, trabalhado pelo homem, né? Esse não, o campo sujo é aquele que o cerrado ainda se encontra relativamente intacto, né? A predominância na formação campestre do cerrado é de herbáceas arbustivas e de solo raso, né? Solo raso no sentido do solo não ter muita cobertura vegetal, né? O campo cerrado, como é chamado, né? Nós temos os nomes, algumas nomenclaturas para as características que o cerrado apresenta. O cerrado é muito amplo, embora muito desmatado e destruído, ele é muito grande, se estende para uma área muito grande no Brasil. De biomas no Brasil tem 7, só o cerrado ocupa 20% do território brasileiro, entre 20% e 25% do território brasileiro, mesmo degradado e destruído como ele está. Ele é bem grande no território, ok? O campo sujo, veja, é aquele campo que não que possui arbustos, né? Ele não tem só o campo, só a grama, né? Só a gramínea. O campo limpo úmido, que é o local de maior facilidade de plantio, e algumas regiões do bioma cerrado nós achamos, né? Várias áreas assim, que é beneficiada por essa característica para o plantio. E esse cerrado possui uma flora muito rica, né? Muito bonita e rica. São cerca de, hoje, conhecidos pela ciência, 10.000 espécies de plantas, 4.400 espécies de plantas endêmicas, que significa que só existem no Cerrado, tá bom? 4.400
espécies de plantas que só existem no Cerrado, são chamadas de endêmicas, e essas são as conhecidas pelo homem através da ciência, na catalogação, né? Na taxonomia, hein, galera? Olha aí, a cladística, a sistemática e a classificação biológica através da taxonomia já documentou 4.400 espécies de plantas que só existem no Cerrado brasileiro. Beleza? São endêmicas, né? Esse aqui é o paratudo, que é a Gonfrena espécie, né? Essa flor é bem conhecida nossa do Cerrado. Eu tenho uma de um curso de fotografia que eu fiz, que eu tirei ela muito linda, ficou muito linda. Eu acho muito bonita. Aqui o murici, né? Que é a Bersonima espécie. A espécie dela não é totalmente documentada, por isso esse SP, tá bom? Em taxonomia. Então há estudos ainda a respeito do murici, embora seja um fruto já bem conhecido até fora do Brasil, né? A Bocimo gaudichaudi é um fruto, né, galera? E não é a cagaita ainda, tá? A gente vai chegar nela lá. Esse aqui é o urucum, né? O articum, perdão, o urucum não. Essa é a nona crassiflora, né? Esse é o famoso articum, né? Ou araticum, que alguns chamam de araticum, né? A cagaita, como eu havia dito, é a Eugênia dicitérica, né? É um fruto bem gostosinho esse daqui, ó, feito muito doce, tem licor de cagaita, vários produtos são feitos à base desse fruto típico do Cerrado, tá bom? Olha a casca dela, casca típica de uma planta do Cerrado, e essa casca grossa, densa, como aqui na foto mostra, é para suportar as queimadas todos os anos, né? O buriti chama-se cientificamente Mauritia flexuosa. Então esse coco é muito não valioso comercialmente, mas se faz muito artesanato da vegetação dele, da parte vegetal dele, que são as folhas, né? Da estrutura do buriti. E o fruto ele é usado para vários produtos alimentícios também, né? E a castanha do coquinho aqui também é comestível, então dele nada se perde, né? Tudo se aproveita aí, praticamente tudo, beleza? A paineira do cerrado, que é a Erioteca pubescens, que é a tal da paineira do cerrado, né? Mais um fruto típico do nosso bioma. O ipê verde, que é o Cibstax antisifilítica, né? Antisifilítica. Então, esse é o ipê verde, né? Esse é o fruto e essas são esse é digamos assim, o envoltório da semente do ipê verde, né? A sucupira, bastante famosa, principalmente para produção de remédios caseiros, né? Dizem que sucupira com álcool gargarejado cura garganta inflamada. A sucupira é empregada em vários tipos de medicamentos pelo mundo afora, em laboratórios farmacêuticos, né? Então ela é colhida e beneficiada para a venda, viu, galera? Tem um valor comercial importante. A copaíba, que muitos devem conhecer, ela tem o óleo, né? O óleo dela é muito cheiroso, então nós temos duas espécies, né? Que é a Copaifera Langsdorff, a Fust, né? Ou a Copaifera Langsdorffi. Essa é a Fust e essa é a Langsdorffi. Ela é bem cheirosa, a casca dela, né? Quando você faz um talhozinho, um cortezinho aqui, você sente um cheiro muito gostoso. E esse cheiro é o mesmo que vai para o óleo, né? O óleo de copaíba, o famoso óleo de aplicação em vários tipos de enfermidades, né? Tanto para massagem quanto para cura de cicatrização de feridas e por aí vai. O pau santo, né? Que é o Meiera coriaceae, né? Aqui é a brotação dele, né? E aqui é a flor do pau santo. É a mesma planta, tá, galera? Aqui ela está brotando, ou melhor, está florindo, né? Aqui ela está brotando e aqui ela está florindo, ok? O pau santo também é utilizado como medicamento aí, vários. Agora chegamos na parte que a gente queria chegar, né? Que é a fauna do cerrado. O cerrado muito degradado perdeu ao longo do tempo, né, dos anos, principalmente no século passado, de 1901 a 2000, muito de sua fauna, galera. Então muitos animais da fauna do cerrado estão extintos já, tá?
Felizmente esse não, né? O tucano a gente vê até aqui. Outro dia eu vi umas palmeiras que tem no condomínio onde eu moro, né? E muito lindo, né? Eu vi bem de perto, assim, relativamente de perto. É muito lindo. Ele ainda está bem aí no bioma, né? Ainda não sofrendo tanta ameaça de extinção, embora esteja perdendo território dia após dia, né? A riqueza de fauna é impressionante, embora seja um bioma tão seco, né? Então, tão aberto. Um terço da biota brasileira, ou seja, um terço, né? A terceira parte de toda a biodiversidade brasileira se encontra no nosso bioma, no Cerrado. Que coisa maravilhosa, né? Espécies conhecidas, 113 espécies só de sapos, né? Sapos não, de anfíbios em geral, porque os anfíbios não englobam somente os sapos, né? Tem as salamandras, tem outras espécies que são também de duas vidas, né? Anfibio, duas vidas, né? 180 espécies de répteis são conhecidas no nosso bioma, são endêmicos, tá, gente? Isso aqui são seres vivos ou espécies endêmicas, que são daqui. 837 de aves do Cerrado e 195 espécies de mamíferos catalogados. Ministério do Meio Ambiente, 2002, esses dados, tá bom? A diversidade de outros grupos, como peixes, insetos e aracnídeos. Aracnídeos vem aí caranguejos, né, escorpiões e aranhas, né, em geral. É desconhecida no bioma, não foi catalogado. Olha aí, quem quiser se tornar um biólogo taxonomista, tem aí uma área maravilhosamente grande para explorar e de repente até ganhar dinheiro, né, com esse trabalho, porque trabalhando vai se ganhar dinheiro, para conhecer, estudar e catalogar as espécies de aracnídeos do nosso bioma, né? A maioria dos animais do cerrado são de hábitos noturnos e subterrâneos, e há uma explicação, digamos, biológica para isso, né? É uma vegetação muito aberta, em que o animal, se ele ficar em campo aberto durante o dia, ele se expõe muito aos predadores e ao homem, né, que ocupou já muito desse bioma. Então, eles adotaram estrategicamente esse hábito noturno que os protege de muita coisa, né? A importância da fauna do cerrado mantém, né, a manutenção e restauração dos biomas naturais. Esses animais são fundamentais para que os ecossistemas do cerrado, para que o bioma como um todo subsista, né, e se reestabeleça, se recupere de determinadas ou de um determinado evento de predação ou de depredação, como acontece muito, né? A polinização, adaptação das plantas, então os polinizadores, muitos estão sumidos no cerrado pela ação do homem, né? Não só abelhas, tá, pessoal? São muitos os animais que fazem polinização e o cerrado possui muitos deles, né? Dispersadores de sementes, os pássaros são os principais responsáveis por espalhar sementes pelo bioma, para fazer com que as plantas se reproduzam nos mais variados lugares do bioma, né? Então elas se alimentam do fruto, engolem a semente e ao fazerem seu cocôzinho lá, ao defecarem, né, elas jogam a semente no solo e essa semente germina e dá origem a plantas que em algumas áreas nem existia mais, por causa das aves passa a existir novamente, né? Então, esses dispersadores de sementes dos mais importantes são as aves, ok? São agentes adubadores, né? Suas excretas, seu cocô, aduba o solo, né? E ajuda a nutrir o solo tão árido e tão fraco que o cerrado já possui. E sem falar que a fauna do cerrado é importante para manutenção, né, e constituição da cadeia alimentar do bioma, né? Sem esses animais não existe cadeia alimentar, então não existe ciclo de energia, né, de troca de energia, de seres se alimentando de outros seres e constituindo a famosa cadeia e teias alimentares em um bioma, né? Então, a fauna do cerrado é importantíssima. Aqui a gente vê um tipo de abelha, né, galera? Polinizando essa flor. O que ela faz aqui é só isso, viu? Polinização. Não é uma abelha tão típica como as que nós normalmente vemos, mas é um polinizador. Mas para um que o cerrado ele é muito mais importante. O lugar que a Cristocion Brachyurus. Ele é um mamífero da classe da mamália, da classe mamália, da ordem dos carnívoros, uma ordem carnívora. Aqui é Rhipicofaga, viu, galera? Classe, ordem, família, gênero e espécie
brachiúdos. Então, a ordem dos carnívoros, né? A ordem carnívora, a família dos canidais, que é dos canídeos, né? Dos caninos, dos canes, né, galera? Isso aqui é um cane, viu? É um cane que faz parte aí da família dos cães, certo? O gênero é o Chrysocion. Ele se alimenta, ele é um carnívoro também, por se tratar de um animal carnívoro, mas ele adora esse fruto do cerrado, né? Ele também é chamado do cão da lobeira, porque esse fruto, que é a lobeira, serve de alimento. Quando está bem madurinha, ela tem um cheiro muito gostoso. Não sei se vocês já se aproximaram dela. Hoje em dia é raro a gente ver, ela é espinhosa, né? E com todo esse desmatamento e devastação, é raro a gente ver, principalmente na nossa região, pé de lobeira. Mas esse fruto é importante para esse animal. Nós ainda temos o lobo-guará, ele não chegou à extinção. Recebeu uma homenagem recentemente, né, pessoal? Quem sabe do que eu estou falando? Pois é, foi parar na nota de R$ 200, né? O lobo-guará, o nosso Chrysocion brachiurus, agora é um personagem, uma celebridade brasileira, né? Está na nota de R$ 200, certo? E então a lobeira é um fruto gostoso para o lobo, ele se aproveita muito dela, ele gosta muito dela, porque ela tem um cheiro, eu também gosto do cheiro dela. Esse aqui é o fruto, tá? Da lobeira propriamente dita, ela está madura aqui. O gosto para nós humanos não é tão saboroso, mas para o animal provavelmente é, porque ele gosta, né? Esse é o morcego polinizador, galera. É um nectarívoro ou frutívoro, né? Frugívoro, perdão. Frugívoro é o nome correto. Essa aqui é a espécie Lonchophila bockmanni. Esse é o morcego polinizador. Então, você achava que todo morcego sugava sangue, né? Como se chama o morcego que suga sangue? É o hematófago, né? Esse aqui não é, está longe disso. Esse morcego é um mamífero, não é uma ave, vamos lembrar, né? Ele se alimenta do néctar das flores, tá bom? De flores específicas, é óbvio, e das flores de plantas, ou flores grandes de determinadas plantas, beleza? Tem uma importância muito grande. Olha aí, cabeça do morcego nectarívoro ou frugívoro, né? Esse só se alimenta de néctar, beleza? Então nós temos aí o famoso, né, jatobá, uma delícia, eu gosto, né? É o Hymenaea stiganocarpo. Esse fruto aqui que eu gosto. Ele é meio seco, ele é bem seco, não é meio, mas é muito gostoso, eu adoro, né? Aqui é a Dasyprocta azarae. Essa aqui, galera, é a capivara, né? Essa é a capivarinha, muito típica do cerrado, né? Nós temos ela aí. É um roedor, tá, gente? Um dos maiores roedores do mundo. A anta é o maior roedor da terra, tá? Aqui a gente tem o cupim, né? Aquele que vocês viram aí nas lâmpadas desses dias. Olha aí, ela sai da terra, ganha asas, voa, cruza para se reproduzir, perde a asa e vira cupim do chão, né? Da terra. Ao perder as asas, ele se torna um cupim do solo, beleza? Aí vai botar ovos para se reproduzir, porque já houve acasalamento, ok? Aqui a gente tem os ratos do cerrado, né? Das ratos silvestres, né? Principalmente da Braquiara, região de Braquiara, onde há bastante capim, esse animal gosta muito. E os cupinzeiros aqui, que servem, claro, são abrigos dos cupins, mas que também são utilizados por vários animais, e o rato é um deles, que se beneficia, né? Aqui é uma relação de um fator biótico com o abiótico, né? Ou seja, os ser vivos interagindo com o não vivo para poder sobreviver, né? O Philomedusa arealis, isso é uma rã, tá, gente? Venenosa, tá? Ela não tem tanto veneno quanto as asiáticas e as amazônicas, mas é uma rã com uma toxina aí que pode causar algum mal pra gente. Aqui, galera, é a prima do avestruz, né? Esse animal, ele era um avestruz no passado e sofreu alterações biológicas, né? Das suas características anatômicas e fisiológicas, ou seja, o seu corpo mudou
por se separar do continente nativo dele, né? A ema, segundo o conhecimento científico, os estudos, era um animal da África, como o avestruz ainda é. Se você olhar para uma ema de perto, essa foto, principalmente a cabeça, você vai ver que isso aqui é um avestruz, é a cópia, né? Exata do avestruz. Então, só que ela não alcança o tamanho do avestruz, as características anatômicas são bem distintas, né? Diferentes do avestruz. Mas é um parente biológico muito, muito próximo do avestruz africano, beleza? O Brasil não tem avestruz, nós temos a ema, tá bom? É a ema ou a siriema, como ela é chamada de ré, a espécie é catalogada como ré americana, tá? É da classe das aves, da ordem do reiforme, família do reidae, do gênero Rhea, né? Rhea americana é a ema brasileira, né? O avestruz do Brasil. Não chega ao tamanho do avestruz, tá bom? Mas a velocidade é maior ainda, porque ela é mais leve, então ela corre mais. O avestruz, a ciência já documentou o avestruz a 65 quilômetros por hora numa corrida. A ema chega a mais que isso, tá? Uns 69, 72 quilômetros. O microestrela, que é o Calitrix penicillata, né? Essa espécie é chamada de microestrela e é nativa do cerrado, né? O miquinho, né, galera? É um biquinho. Então, aí nós temos aqui, ele é também chamado de sagui, né? Esse é o sagui. Tem gente que até cria ele em casa, né? Tem que tomar cuidado, viu? Os animais silvestres ou selvagens podem nos trazer doenças que o nosso corpo não suporta, né? Tá aí uma matando a humanidade inteira, o coronavírus, né? Segundo se sabe até aqui, é transmitido por um grupo de animais da Ásia, né? Mas esse é um assunto para outra conversa. Então vamos lá. O tamanho da bandeira em ameaça de extinção, galera, está sumindo do nosso bioma e do nosso país, né? É o Myrmecofaga tridactyla, né? Essa é um mamífero, né, da classe mamália da ordem dos Chernatra. O tamanho da bandeira corre um sério e iminente risco de extinção no nosso bioma e no nosso planeta, beleza? E é um animal que tem um papel importantíssimo no bioma para conservação e manutenção do ecossistema, ok? O veado campeiro, que é o Ozotoceros besiorticus, é um mamífero, né, da classe mamália, de novo ricofage aqui para vocês, né, consolidarem o conhecimento aí, né? Ordem do Ortiodactyla, família do Cervidae, que é de cervo, né? Ele é um cervo, tá, pessoal? Mas, e nós temos o cervo pantaneiro, né? Que é o cervo mesmo, e esse é o veado campeiro, famoso no cerrado brasileiro. E o gênero é o Ozotoceros, ok? Foi muito caçado no passado e estão querendo voltar a liberar a caça dele para fazer com que ele desapareça de vez da face do nosso planeta, né? Infelizmente, é isso que é. Aqui é a capivara, né, galera? Famosa, o zoológico de Brasília está lotado delas, né? É um roedor, tá? É o segundo maior roedor do mundo. Alguns até consideram como o maior, porque tem capivara que chega a um tamanho maior que a anta, né? Então, aqui é a anta. É a Tapirus terrestris. É um mamífero da ordem dos Perissodactyla. Então, Perissodactyla, da família dos Tapiridae, perdão, do Tapiridae do gênero dos tapiros, né? Aí a anta, viu, gente? Bacana, né? Quando ela é filhote, ela é listrada. Olha que interessante. E aí, quando cresce, ela se torna cinza, né? De uma cor só. Bem bacana, né? Aqui é engraçadinho tirar uma foto com a anta. É zoológico, né? Dá pra ver uma parede. A jaguatiri, que é o Leopardus pardalis. Olha que bacana. Leopardus pardalis. Tem leopardos lá na África, hein, galera? Então esse animal é parente biológico, né, pela taxonomia de leopardos africanos. Afinal, vive numa savana. E afinal, existe uma história, né, que não vou gastar muito tempo com ela aqui agora, porque já tem bastante minutos de aula, mas
que a separação geográfica entre o continente africano e da América do Sul provocou essa modificação dos corpos da ema, aqui da jaguatirica e outros animais aí afora, né? A pantera onça, que é a nossa onça pintada, né? É uma pantera, viu, galera? Mas existem panteras também na África. E a pantera negra é só uma pantera, ou melhor, uma onça pintada que possui uma pigmentação de pele diferenciada. Veja que por baixo do negro aqui, ó, ainda existem as marcas as pintas da onça pintada, né? Bem características. Então muitos chamam ela de pantera negra, né? Porque ela é negra mesmo, mas é a mesma onça pintada, tá bom? É só alguns, como é que dizem aí, algumas alterações biológicas. O bem-te-vi, que é o Pitagos sulfuratus, é bem típico de Cerrado, é provavelmente o pássaro mais popular do nosso país e está presente em todo o Brasil. Mas o Cerrado possui muito bem-te-vi, né? Muito bacana esse pássaro. O quero-quero, que é o Vanellus chilensis, põe seus ovos, que são marrons, oliváceos, com pintas e manchas pretas em pequenas depressões no chão, né? Ele bota os ovos no chão. Geralmente defende seus ninhos ativamente, eles gritam, né? Se você chegar próximo, ele avança e ameaça te atacar. Vocaliza bastante, atacando aqueles que se aproximam. Migra durante o inverno. Então no inverno ele vaza no mundo, né? Aqui o tucano sul, né? Que é o tucano grande. É o Ramphastus toco. É o maior dos tucanos. Esse sul aqui, galera, de açu, né? Do indígena significa grande, é o tucano grande, né? O maior dos tucanos do Brasil é a única espécie da família que habita áreas abertas, como o cerrado, né? Faz ninhos em buritis ocos. Olha que bacana. Então ele tem a árvore do buriti, o coqueiro buriti como local preferido para fazer seu ninho, né? A siriema, que é a Cariama cristata, né? Chegando a atingir velocidades superiores a 40 km por hora antes de levantar voo. Essa voa, tá, gente? A ema não, né? A ema não voa. Seu canto é marcante. Tem até música sertaneja que fala do canto dela, podendo ser ouvida a mais de 1 quilômetro. O casal alterna-se para chocar os ovos, né? Então é bacana a relação biológica. O papagaio veadeiro, né? Verdadeiro, papagaio verdadeiro, é o Amazônia aestiva espécie, né? Então, a espécie biológica, o nome científico é Amazônia aestiva. É o mais procurado dos papagaios para ser animal de estimação por ter fama de melhor falador, né? O papagaio não aprende a falar, hein? O papagaio repete o que ele ouve, ok? Pica-pau verde barrado, né? É o Colaptes melanochlorus. Colaptes melanochlorus. Comum em cerrados, caatinga, campos com árvores e na borda de florestas de terra firme e florestas de galeria. Bem típico. Esse é o de cabeça vermelha, né, gente? Que alguns conhecem. A sussuarana, que é o Felis concolor. É um felino, né, gente? Parente do gato doméstico, né? O gato doméstico é o Felis catus. Esse aqui é o Felis concolor, né? Do mesmo gênero do gato doméstico. É grande, né? A sussuarana é grande, hein, galera? Os adultos se comunicam por meio de uma espécie de silvo, um assobio, né? Um silvo bem estridente. A sussuarana está à vontade em cima das árvores, equilibra-se com a cauda felpuda ao saltar de galho em galho. Então é um gato saltador, né? Um gato arborícola, né? Como poderíamos dizer. Aqui o jabuti piranga, né? O nome científico dela. O tempo de vida é em torno de 80 anos. Olha que massa, né, galera? É o Geocelone denticudata. É o nome científico do jabuti-piranga. Pode viver 80 anos, hein, galera? Tomara que ninguém aí tenha vontade de pôr cativo um animal magnífico desse, né? Com essa longevidade, a capacidade de viver tanto, né? E aí, o cerrado é o berço das águas do coração do Brasil. Eu disse isso agora há pouco, né? O cerrado, para o engano de muitos, para acabar com o engano de muitos, é o bioma onde nascem os principais rios do Brasil. Porque o rio Amazonas, que é o maior, junto com o Rio Negro e os Solimões, não são rios que nascem
Aliás, o Amazonas não nasce no Brasil, eu acho, ele nasce na Cordilheira dos Andes, né? Olha que impressionante, né? O Rio Amazonas nasce do degelo da Cordilheira dos Andes, beleza? Então essa aula acaba por aqui, tá ficando muito grande. Agradeço a você pela sua atenção, pela sua dedicação em assisti-la e agora faça a atividade que eu vou postar no Google Class, que é totalmente relacionada a tudo que vimos até aqui, ok? Muito obrigado e até a próxima aula de biologia. Um grande beijo no seu coração. Até mais!